Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Rosimar e vamos para a aula de número 8. Vamos trabalhar hoje com o gênero conto e uma análise linguística, um pouquinho de preposição. Também é necessário, né? Para começarmos, vamos aos materiais que precisaremos: lápis, borracha, caderno, caneta e o livro didático, quem tem. Quem não tem, as atividades estarão todas aqui, tá? Como eu disse a vocês, nós vamos trabalhar com o gênero contos. O gênero conto, diferente de todos os outros que eu trabalhei com vocês nas aulas anteriores, ele é um texto literário. Então, ele vai trabalhar com a ficção e não vai ter nenhum vínculo real. E sim, a vida imitando a arte e a arte imitando a vida, tá? Vamos ao texto. Coríntios 2, palestra 1. Esse primeiro som é o som do apito, né? Prê. Aí, Heitor, a bola foi parar na extrema esquerda. Meli desembestou com ela. A arquibancada pôs-se em pé. Conteve a respiração, suspirou. Miquelina cravava as unhas no braço da Holanda. Em torno do trapézio verde, a ânsia de 20.000 pessoas, de olhos ávidos, de nervos elétricos, de preto, de branco, de azul, de vermelho. Delírio futebolístico no Parque Antártica. Camisas verdes e calções negros corriam, pulavam, chocavam-se, embaralhavam-se, caíam, contorciam-se, esfalfavam-se, brigavam por causa da bola de couro amarelo que não parava um minuto, um segundo, não parava. Neco, Neco! Parecia um louco, driblou, escorregou, driblou, correu, parou, chutou. Gol! Gol! Miquelina ficou abobada com o olhar parado, arqueando, achando aquilo um desaforo, um absurdo. Aleguaguá! Aleguaguá! Urra, urra, Corinthians! Palhetas subiam no ar, com gritos, entusiasmos rugiam, pulavam, dançavam e as mãos batendo na boca. Gol! Miquelina fechou os olhos de ódio. Corinthians, Corinthians! Tapou os ouvidos. Antônio de Alcântara Machado. Retomando um pouquinho a nossa conversa aqui, de todo esse texto, de toda essa estrutura de diálogo, de pontuação, de sinais de pontuação, o que eu acho que pode ainda ter alguma dúvida é este final. O colchetes com uma reticência dentro. Isso indica que o texto não está completo, tá? Ele é um conto maior e ele foi fragmentado, ou seja, ele foi cortado, tirado um pedaço para que a gente possa trabalhar. E havia ainda um restante dele, tá? Vimos que esse texto trabalha com várias interjeições também, né? Algumas interjeições pelo menos, e o tempo todo travessão para mostrar que o diálogo está ocorrendo entre as pessoas, tá? Eu não vou trabalhar muito com vocês com a questão estrutural do conto, porque o conto já é um texto que está próximo à realidade de vocês. Desde quando vocês foram alfabetizados, a narrativa faz parte. Um pouco menor, um pouco maior, mas está sempre em contato com ela, tá? Então, nós vamos para uma atividade. No conto, o narrador, ora, focaliza o jogo como um narrador esportivo, ora ele focaliza os personagens e suas emoções durante a partida, tá? E o que eu quero de vocês? Eu quero que você identifique alguns trechos onde o narrador fala da partida de futebol e outros onde o narrador está falando da emoção das pessoas, da vida delas.
Então, neste momento, vocês irão copiar esta atividade e resolvê-la.
Vamos às correções, então, retomando para que a gente tenha uma lembrança melhor disso, né? O narrador, ele narra momentos esportivos e também momentos das emoções dos personagens. A 1 pedia, identifique e reescreva o trecho em que o narrador se refere à partida de futebol, tá? Eu coloquei aqui 2 trechos, 3 trechos, mas haviam outros que vocês poderiam colocar. Então, usem esses como exemplo, tá? Pode ser que você tenha usado um outro. A bola foi parar na extrema esquerda. Tá falando da narração. Delírio futebolístico no Parque Antártica. Tá falando do futebol. E gol, né? Um momento em que ele retrata esse momento tão emocionante de uma partida de futebol. Quando aqui, no exemplo que eu coloco, ele fala do Parque Antártica, nós podemos perceber que esse texto não é um texto atual. Ele é um texto muito antigo, porque este parque já não existe, né? Da mesma forma, nós podemos perceber isso quando nós pensamos no Palestra. Que time é este? O Palestra, ele se chamava originalmente Palestra Itália, tá? Mas na década de 1940, quando Getúlio Vargas era presidente, ele proibiu que houvesse qualquer relação do país com países do eixo. E a Itália era um deles. Então, Palestra Itália passou a chamar-se Palestra. E ainda nesta mesma década, passou-se a chamar Palmeiras. Então, é um time que nós conhecemos, mas que não fazemos esta relação e voltamos ao tempo do texto. O texto é da década de 1940. Destaque 2 trechos em que a emoção das personagens seja enfocado pelo narrador. Novamente, eu coloquei 3 trechos, mas há outros. Miquelina ficou abobada, palhetas subiram no ar, Miquelina fechou os olhos. Estes são alguns exemplos, tá? Depois das primeiras atividades, nós retomamos com o livro didático para fazer uma análise linguística. Vamos trabalhar com as páginas 103. E se você quiser fazer uma pesquisa um pouco mais a fundo, conhecer um pouquinho mais, você vai na 286 e 287, que lá vai estar bem aprofundado no tema. Eu tirei aqui alguns trechos do texto para eu trabalhar com vocês. Vamos fazer a leitura dele. Em torno do trapézio verde, há ânsia de 20.000 pessoas. Miquelina ficou parada com o olhar parado. Então aqui são 2 frases e eu gostaria que vocês observassem as 2 palavras que estão em negrito. De e com. Tanto o de quanto o com são preposições. As preposições, ela é uma classe de palavras, tá? Vou colocar no singular agora. Ela é uma classe de palavras onde o objetivo, a função dela é trabalhar com os termos que ligam 2 partes da oração. Ou seja, eu tenho uma palavra que faz essa ligação entre 2 partes, 2 termos próprios de uma oração, e elas são necessárias ali, eu vou chamá-las de preposição. Ânsia de 20.000 pessoas. Ânsia, 20.000 pessoas. Ela faz falta, tá? Ela liga, ela consegue fazer essa ligação. Parada com o olhar. Parada com o olhar vai me permitir continuar a frase. Então, novamente, o objetivo de ligar os 2 termos, tá? Vamos mais alguns exemplos. Na aula passada, eu trabalhei com vocês com um artigo, o artigo de opinião, violência no futebol. E aqui eu retirei uma parte do primeiro parágrafo. É cada vez mais notório e triste o esvaziamento dos campos de futebol. E os porquês são claros no momento em que vemos a violência campear nos estádios,
fora deles e nas redes sociais. Eu peguei esse texto, né, esse fragmento, para mostrar para vocês a importância de uma preposição e que se eu tirá-las de um texto, como ele perde o sentido global. Verifiquem comigo. É cada vez mais notório e triste o esvaziamento, campos, futebol, e os porquês são claros, momento que vemos a violência a campear estádios fora deles e redes sociais. No mínimo, nós podemos dizer que esse texto que eu acabei de ler foi escrito por alguém que não terminou o seu processo de alfabetização, tá? Mas, se eu pensar em alguém alfabetizado, nós sabemos da importância da preposição. Isso, o que eu falei para vocês, é somente para ilustrar o quanto a preposição é importante e se faz necessário na nossa vida enquanto falantes da língua portuguesa. Não diria nem mesmo só da escrita. Vejam, eu coloquei do falante, porque nós precisamos delas nas nossas relações sociais. Precisamos da preposição quando falamos, quando escrevemos, tá? Observem que quando eu tenho dos, eu tenho a preposição de mais os. Quando eu tenho nas, eu tenho a preposição do mais as. Então, estas uniões são importantes, tá? Análise linguística. O que é uma preposição? Preposição é a palavra invariável, não vai para o plural, não vai para o singular, não vai para o aumentativo, diminutivo, né? Vamos estar com ela sempre da mesma forma. Tem por função ligar dois termos e estabelece uma relação de sentido entre eles. Essa relação de sentido entre eles, a gente pode perceber assim que eu as retirei do texto, né? Tirando, vai fazer falta, o texto vai perder sentido. Vemos a violência campear nos estádios, fora deles e nas redes sociais. Aqui, observe que eu tenho o fora e o de. Eu tenho duas palavras com a função de preposição. Quando eu tenho duas palavras com a função de preposição, eu passo a ter uma locução prepositiva. E aqui eu mostro para vocês as preposições, as principais. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, sem, traz, sobre e sob. Falei trocada a ordem, né? E aqui eu mostro a vocês a locução ao lado de, dentro de, junto a, perto de, por trás de, acima de acordo com. Então, eu estou mostrando que eu termino com uma preposição, mas eu tenho duas ou mais palavras, tá? Retomando um pouquinho. Se eu tenho a mais o, eu tenho ao. Se eu tenho a mais os, eu passo a ter aos. De mais o, do. De mais esta, desta. E no exercício anterior, eu disse de e não era de, era em. Em mais o, no. Em mais isso, nisso. Em mais um, num. Estas são as preposições que ocorrem com a união de uma preposição e uma palavra a mais, uma letra a mais que é necessário de acordo com o contexto dos nossos textos. Então, aqui eu só repito para vocês que a locução prepositiva é a união de duas ou mais preposições que têm a mesma função da preposição. Chama-se locução porque ela tem mais que duas palavras. Vamos para o nosso quiz? Questão 1. Qual palavra da frase abaixo assume a função de preposição? Então, aqui nós vamos no quiz estudar todo ele com as preposições. O que a gente vai fazer? Vou te dar uma frase, você localiza
ou algo do gênero, tá? Então você vai precisar se lembrar um pouquinho das preposições. Você terá alguns minutos para a questão 1 e nós já voltamos com as respostas. Então, vamos às questões. Qual a palavra da frase abaixo assume a função de preposição? A Copa do Mundo será disputada entre agosto e setembro. A. Copa. B. Disputada. C. Entre. D. Mundo. A resposta? Entre. Tá? É ela que ali faz a ligação entre os elementos da frase. Questão 2. Na frase, Romero encarou a cabeça e toca a bola na frente. Temos duas preposições. Quais são elas? Romero, duas. De, na. Toca bola, cabeça, na.
Para a correção, então, de e na. Vocês terão o de encarou de cabeça e bola na frente. Então, são elementos necessários. Vamos para a questão 3. O futebol, infelizmente, está perdendo os verdadeiros torcedores para doentes. Pensando nesta oração, qual das alternativas abaixo tem valor de preposição? Para, B, está, C, infelizmente, D, verdadeiros. Questão 3, a resposta certa é para. Torcedores para doentes. Então, ela é necessária ali, a preposição, né? Precisamos dela. Vamos para a questão 4. Na oração, é cada vez mais notório e triste o esvaziamento dos campos de futebol. A preposição em destaque é a união de duas palavras aglutinadas. Quais palavras são estas? Aqui teve um erro de digitação, hein, pessoal? Quais palavras são essas? A, da união de A mais O. B, da união de D mais O. C, da união de EM mais O. Ou da união de D mais OS.
São da união de D mais os. Todas as vezes que nós temos dos, a união vai unir o D mais o os e formar a preposição. Questão 5. Qual é a função de uma preposição na oração? Ajudar, ligar dois termos. Não tem função, deixar a frase bonita. Qual é a tua escolha? Você terá uns minutinhos para escolher. A resposta correta é ligar dois termos, letra B. Precisamos da preposição para haver a relação entre as duas partes de uma oração ou de um texto, tá? E assim eu encerro a minha aula, né? Até a próxima, obrigada a todos por participar e não se esqueçam das atividades que continuam.